O ábaco é um antigo instrumento de cálculo. Ele é formado por bastões e arames, e ele pode ser disposto no sentido vertical ou horizontal, e utiliza o método da contagem. Cada bastão tem peças móveis, que podem ser fichas ou bolas, e é um instrumento que é utilizado até hoje. A história do ábaco. O ábaco, que segundo muitos historiadores foi inventado na Mesopotâmia. Muitos acreditam que foram chineses, mas a maioria dos historiadores acreditam que foi inventado na Mesopotâmia e os chineses aperfeiçoaram, e os romanos também. Daí é que vem a história de uma variedade de ábacos que foram desenvolvidos, que o mais popular utiliza a combinação de dois números base, que é 2 e 5, que representam os números decimais. Mas os mais antigos, usados na Mesopotâmia e depois na Grécia, no Egito, utilizavam números sexagesimais, representados por fatores de 5, 2, 3 e 2 para cada dígito. Aqui a gente tem alguns exemplos dos vários ábacos que foram inventados. O primeiro é um ábaco mesopotâmico. O segundo é o ábaco romano. Esse aqui é o ábaco russo. E esses dois últimos ábacos japoneses. Bom, a construção e a utilização do ábaco. O ábaco, geralmente, nesse modelo mais tradicional, cada haste dele é usada para definir uma casa decimal, podendo ela ser dividida em vários tipos diferentes, como unidade, centena, dezena, unidade de milhar e etc. Esses pedaços que é contado como uma unidade são chamados de contas. Bom, agora nós vamos fazer um exemplo simples de adição com ábaco. O ábaco tradicional. 317 mais 210. Primeiramente você coloca o primeiro número a ser somado. As centenas, as dezenas e as unidades. Depois você coloca o próximo número, 210. No mesmo estilo. As centenas, as dezenas e as unidades. Nesse caso, nenhuma. O resultado já está no próprio ábaco. É só você observar a quantidade de contas que tem em cada haste e o resultado já está aí, 527. Vou falar um exemplo de subtração com ábaco. Primeiro, tem que colocar o número que vai ser subtraído, nas centenas, nas dezenas e na unidade. E aí, diminuir o número que você quer. Então, 28. Você tem que diminuir 2 das dezenas e 8 das unidades. Só que aqui você não tem 8 das unidades. Então, o que tem é 10. Então, você pode diminuir 1 das dezenas e compensar com a diferença. Então, foram duas que você tirou 10, então eram 8. Então, você teve que colocar duas. E aí o resultado você tem no próprio ábaco, 124. Uma das curiosidades sobre o ábaco é que atualmente ele é utilizado para pessoas com deficiência visual aprenderem a matemática, e que os chineses desenvolveram uma prática tão grande com esse instrumento que hoje conseguem fazer contas mais rapidamente do que pessoas equipadas com calculadoras.
frações equivalentes, com o auxílio de um material concreto bastante conhecido, que é o disco de frações, encontrado na maioria das escolas de ensino fundamental 1 e 2. Esse material é usado para representar diversas frações. Temos aqui duas frações que podem ser representadas por esses dois discos. Vou retirar aqui essa primeira parte e mais duas aqui. Ficamos com 1/2 e 2/4. Observe que essas duas representações possuem a mesma porção dos dois discos. São porções iguais, o que nos leva a crer que são equivalentes. Equivalentes, uma fração ser equivalente a outra, significa que possuem, equivalem uma à outra, ou seja, são iguais. Temos aqui a certeza que possuem a mesma área, então elas são equivalentes. Passamos aqui para as próximas duas frações. Que é 1/3 e 2/6. Vamos retirar aqui essas partes para representar as duas frações. Tirando aqui 4 partes, ficou representado 2/6 e 1/3. Se compararmos as duas áreas ocupadas, veremos que têm a mesma proporção, equivalem uma à outra. Então, assim fica definida que as duas frações são equivalentes uma à outra. Passamos aqui para o terceiro exemplo de disco de fração. Vamos ver mais duas novas frações. Nesses dois casos aqui, 2/3 e 5/6. Temos um caso de duas frações que não são equivalentes, pois, se compararmos as áreas ocupadas, veremos que esse círculo de discos tem uma área maior do que o primeiro disco de frações. Então, fica concretizado que não são equivalentes. Já se de 5/6 passarmos a representar 4/6, retirando mais um disco, que fica aí 4/6, veremos que é equivalente à primeira. Então, 2/3 fica equivalente a 4/6. Com tudo isso, chegamos à conclusão que duas frações são equivalentes quando representam a mesma porção de um todo.